Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de ecoeficiência, falando de produção mais limpa. Esse é o primeiro tema da unidade 2 da nossa disciplina. A produção mais limpa, ela vem surgindo desde a época da Conferência de Estocolmo, né, e se acentuou na Rio 92, onde foi pactuado a questão do desenvolvimento de mecanismos de desenvolvimento mais limpo, né, os MDLs. E dentre esses mecanismos está aí a ideia de uma produção mais limpa, ou seja, é uma atividade produtiva que agrida menos o meio ambiente. A produção mais limpa, então, como eu falei para vocês, né, ela foi lançada, surgiu em 1989, quando o Programa das Nações Unidas, né, do Meio Ambiente, lançou em Paris o Programa de Produção Mais Limpa. Depois, em 1994, logo após a Rio 92, foi feito um acordo, né, entre o PNUD e o UNIDO para a implantação dos Centros Nacionais de Tecnologias Limpas em países em desenvolvimento. Foi um grande problema que surgiu na época, exatamente porque a produção ela é uma atividade típica dos países de potencial de desenvolvimento, né? Países da Europa, do Oriente, né, como a China, a Índia e os países e os Estados Unidos, que são as grandes potências de industrialização, Japão. Mas os países em desenvolvimento também vêm acentuando as suas atividades industriais. Então, no primeiro momento, a atividade de produção mais limpa ela foi direcionada para esses países mais industrializados, mas nesse segundo momento também se pensou em desenvolver essas tecnologias mais limpas nos países também em desenvolvimento. E o que é então essa produção mais limpa? Né? A produção mais limpa é a utilização contínua de uma estratégia ambiental integrada, preventiva, aplicada a processos, produtos e serviços para aumentar a ecoeficiência, como a gente já viu, inclusive na nossa revisão, né? E reduzir os riscos para os seres humanos e o meio ambiente. A produção mais limpa ela pode ser implementada através de processos de produção, poupando matéria-prima, não é? Quando se faz o reaproveitamento de material ou a reciclagem de material, né? Energia, quando você faz uso de geradores, né? Faz reaproveitamento da água também, eliminando matérias-primas tóxicas e reduzindo a quantidade e toxidez de todas as emissões e resíduos. Também quando se trabalha com a diminuição dos resíduos, tanto resíduos sólidos, né, inservíveis, como os resíduos poluidores, gases. Tá? Também com relação aos produtos, reduzindo os impactos negativos durante o ciclo de vida do produto. A nossa próxima aula vai ser sobre o ciclo de vida, né, onde a gente vai estudar exatamente desde a fase da extração da matéria-prima até a sua disposição final. E a ideia é se ter produtos com um ciclo de vida cada vez menor, né? Porque daí a questão da desintegração dele ser mais rápida, né? Acontecer mais rápido e a gente diminuir a quantidade de resíduo sólido disposto no meio ambiente. E por fim também é possível a implantação da produção mais limpa na área de serviços, incorporando aí as preocupações ambientais no planejamento e na execução dos serviços. Então não é só focado na indústria, mas a área de serviço também pode aderir a essa nova modalidade de produção, né? Ela pode ser chamada também, eu esqueci de dizer no começo, de produção verde. Bom, a produção mais limpa, então, significa a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica, integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência das matérias-primas, água e energia através da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em todos os setores produtivos. Tá? Então, essa produção mais limpa também, ela repercute uma eficiência, como a gente coloca aí, na utilização das matérias, que ao final vai gerar uma economia, como a gente colocou aí nesse gráfico, né?
é possível que, a partir das técnicas de produção mais limpa, uma vez elas implementadas na empresa, você ao final vai ter redução de custos, o que vai significar, né, um ganho tanto para a empresa como para o meio ambiente. Eu espero que até agora esteja tudo tranquilo, tá bom? Aqui a gente faz um gráfico, né, da produção mais limpa, exemplos, então, com relação à minimização de resíduos e emissões, né, aí tem o nível 1, que é a redução da fonte, o nível 2, que seria já a reciclagem, modificação no produto, modificação no processo, né, housekeeping, substituição de matérias-primas, modificação de tecnologia, tudo são possibilidades aí dentro da modificação do processo. E no reuso de emissões, que já é no nível 3, né, a questão da reciclagem externa, os ciclos biogênicos, a questão das estruturas e dos materiais. Com relação às matérias-primas, então a gente pensa que todos os resíduos que você está atualmente pagando para tratar ou dispor foram adquiridos pela sua empresa, né? Então, todo o cuidado na aquisição dessas matérias-primas, as fontes, se são fontes confiáveis, fontes seguras, se essas fontes também têm essa preocupação com essa certificação ambiental com relação à qualidade da matéria-prima, né? E também com a possibilidade de reutilização ou reciclagem dessa matéria-prima. Como a gente colocou aí, toda essa matéria-prima vai se transformar em resíduo. A ideia que a empresa, né, as indústrias tenham esse núcleo de produção mais limpa. Esse núcleo é que será o setor responsável pela implantação de produção mais limpa. Dentre as atividades desse núcleo, eles podem trabalhar com eficiência energética, balanceamento de massa, balanceamento de recursos hídricos, análise de risco de equipamentos, disseminação da metodologia, que é quando se desenvolve a metodologia que a partir daí você pode reproduzir em empresas do mesmo segmento. A produção mais limpa, então, como eu coloquei, ela traz essas oportunidades de melhorias. Então, a empresa vai investir, ela pode ter um custo aumentado inicial, né, no investimento dessa mudança, nesse padrão de produção, mas a gente percebe que depois dessas mudanças vão surgir oportunidades, principalmente de caráter econômico. Então, aqui são alguns exemplos que a gente traz, por exemplo, com relação à redução do consumo de água, um tanque de resfriamento aí numa linha de galvanização, que ela passa a ser utilizada, né, para a utilização do processo de resfriamento. Aqui nesse caso eles pegaram a água que iria, vamos dizer, ser jogada, né, água suja, vamos dizer assim, água de esgoto, e utiliza para fazer o resfriamento do aço. Então, eles fizeram um investimento de R$45 mil para isso, tiveram um benefício econômico de R$238 mil por ano, olha só. E a economia anual no consumo de água, então, que é o benefício ambiental, que reduziu 15.458 metros cúbicos de água por ano. Então, ambos os benefícios aí são significativos. Então, como eu disse, você tem um investimento inicial que pode parecer alto, mas quando você vê os benefícios que vão retornar para a sua empresa, esse investimento ele se torna mínimo, né? Outro exemplo aqui também com relação ao nível de iluminação, foi um projeto, né, onde eles aumentaram o nível de iluminação no interior do galpão através da substituição das lâmpadas, que eles tinham aquelas lâmpadas mistas, do tipo misto de 500 volts cada, né, num total de 36 pontos distribuídos numa área de 10.374 metros. E só com essa substituição, né, antes eles tinham esse consumo de 47.520 kW por ano, depois da mudança esse consumo caiu 50%, né, eles passaram a ter 23.760 kW. Os benefícios, o investimento inicial foi de R$10.940, o benefício econômico foi de R$4.835 por ano, ou seja, em menos de 3 anos, né, 2 anos e meio mais ou menos, o investimento vai ser pago. E o benefício ambiental, que você tem menor impacto na matriz energética brasileira, né, além da questão da adequação à legislação trabalhista com relação à ergonomia, né, e segurança do trabalho.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Esse assunto é muito importante, é um assunto atual, um tema atual. E agora a gente vai discutir um pouquinho mais desse assunto, participando do fórum de discussão e respondendo a nossa atividade de aprendizagem. Um abraço e até a próxima.